Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. Hoje eu estou com um convidado muito especial, vocês vão adorar, mas antes de apresentá-lo, eu preciso agradecer a Flixstar, que é a escola de idioma que está nos ajudando, que acreditou no projeto. E eu quero destacar uma coisa, é uma honra para mim ter a Flixstar, em especial hoje, porque eu sou professor. E, gente, hoje eu estou aqui com o marido da Zuleika, o pai da Daniela, o pai do Lucas, ele que é advogado, professor, mestre, doutor, mas é muita coisa. Eu vou falar o nome dele e ele depois vai dizer um currículo que ele vai só resumir, porque se ele tivesse que falar o currículo todo, teria que ser 3 episódios de podcast. Pessoal, eu estou aqui com o professor doutor Joseval Viana. Professor, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E aí agora eu quero que... Fala aí o teu currículo, resumido, hein? Bruno, antes de fazer um agradecimento, quero te fazer uma pergunta. Diga lá. Por que eu? Gente, o Joseval, e aí eu falo isso, né, pro doutor, antes do podcast ele falou que eu podia chamar de você, então vamos, sem formalidades, né? Eu conheci uma instituição de pós-graduação e ia fazer uma pós-graduação em Direito Civil. E, de repente, uma das matérias era dada por um professor. Oi, pessoal, tudo bem? Não sei o quê. Acelerado. E era online a aula. E aí eu falei assim, vamos ver, né? O que esse professor vai ensinar? Ele começou a ensinar a matéria, gente. Ele não diz assim, ó, o direito civil é isso, escreve assim. Ele explicava o porquê, ele trazia o conceito, ele fundamentava, ele levava a aula de um jeito que eu falei assim, eu vou consumir essa pós em um mês, porque é muito especial. E aí depois, quando no escritório começou a surgir os casos de direito médico, que eu procurei, eu vi que ele era o cara. Então, você está aqui hoje porque você é o cara. Bruno, obrigado. Eu quero te agradecer profundamente pelas palavras tão gentis, carinhosas, né? E eu fico muito contente de saber que, como professor também, porque, acima de tudo, eu sou professor já há alguns anos, vamos dizer aí, há uns 30 e poucos anos, de ter esse feedback. Eu acho que para uma profissão tão bela como é o professor, esse carinho dos nossos alunos, saber que eu faço parte não só da sua história, como faço parte da história de muitos alunos, eu fico assim, como se a minha missão já tivesse sido cumprida. Então, é como colocar assim uma pedrinha naquele castelo de sonhos de cada aluno. Então, você não tem ideia de como eu fico honrado, né? Eu fico um sentimento assim, nossa, de prazer de olhar assim hoje para você especificamente e dizer, nossa, onde que ele chegou, né? Olha quantas conquistas no passado, quantas conquistas no como presente, eu cheguei na pós, né? Como chegou a pós, quantas conquistas no futuro. Então, isso para nós, né? Para nós, quando a gente olha esse contexto dos nossos alunos, você não tem ideia da felicidade que inunda o nosso coração. Eu acho que esse é o principal salário de um professor, né? E o Joseval, eu tenho muitas admirações por ele, ao longo do episódio eu vou falando, mas uma característica que eu gostei muito, desde a primeira aula, a gente vê muita gente que é assim, eu sou advogado, eu vou ensinar um curso tal. Eu sou dentista, eu vou ensinar um curso tal. Eu sou engenheiro, eu vou ensinar... Mas essa pessoa que vai ensinar, parece que ela retém algum tipo de informação com medo de que se você passar ou dar o pulo do gato, não, ali é um concorrente. E a característica que eu vejo no Joseval é assim, se eu estou aqui para ser professor, eu vou ser professor, eu vou ensinar tudo. E esse foi o diferencial da minha trajetória estudantil, né? Porque você me ensinou e passou tudo que podia da melhor forma que podia. Então, e aí quando eu fiz o convite, né, falei, professor, tem um podcast, eu queria lhe convidar. Aí, de início, o Joseval falou assim, não, eu topo, não sei o quê. E aí, tipo, eu do outro lado do telefone, ele topou. Daí, daqui a pouco, eu falei, é no endereço tal. E eu sei que você se preservou muito durante a pandemia, sim, não saiu de casa. E aí ele falou assim, não, mas é presencial? Não, se for presencial, eu não posso, porque eu tenho um outro compromisso aqui. Aí eu, não. Aí eu, professor, tem mais agenda, vamos tentar. Então, assim, e aí, quando você, de fato, conseguiu remanejar sua agenda e vir aqui, foi uma alegria imensa, imensa. Então, muito obrigado. Mas vamos lá, que eu quero bater um longo papo com você. Eu sei, mas as pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Ser advogado foi sua primeira opção? Não foi. Eu fiz letras primeiro, né? Fiz letras,
comecei a lecionar já gramática. Eu sempre gostei de gramática e produção textual. São minhas duas áreas. Tem livro nesse sentido, né? Tem um livro, Manual de Redação Forense, que esgotou, vai ser relançado. Ele vai já para a 8ª edição, né? Um livro de produção textual para advogados, pessoal profissional da área do direito. E aí, um dia, eu fui convidado para dar aula num cursinho da Poli na USP. Faltou um professor no cursinho, pré-vestibular. E aí o pessoal me convidou, disse, você quer dar aula aqui? Vou. De repente eu vi uma moça sentada assim na cadeira. Falei uma moça bonita. Uma moça bonita. Quem será essa mulher? Dei a minha aula e, de repente, a minha irmã, né, falou assim, eu queria que você desse carona aqui para uma colega minha. Falei, tá bom. Quando eu olho, era aquela moça linda que estava sentada ali. Qual será o nome dela, né? Zuleika. Isso já são 35 anos. Eu ia perguntar, já. São quantos anos? 35 anos. Caramba! Eu dei aula para ela no pré-vestibular, depois eu dei aula para ela na pós-graduação, né? E ela me acompanhou a trajetória todos esses anos. Para você ter uma ideia, eu faço isso referência, ela prestou concurso público, o Tribunal de Justiça, foi aprovada, e eu passei um aperto no escritório, porque ela sempre foi meu apoio, todos esses anos. Não, mas né? só um minuto. Quando você conheceu ela, não era em direito ainda? Não. O pai dela era que era advogado. Você foi dar uma aula eu fui da dar tua uma área aula de gramática. letras. Não, eu fui dar uma aula de gramática porque eles iam prestar vestibular. Ah, tá. Era um cursinho pré-vestibular. Mas e aí, como que surgiu, vou fazer faculdade de Direito? Porque você já tinha uma profissão. Ela falou assim, nós começamos a conversar, ela falou assim, meu pai é advogado. Eu falei, seu pai é advogado? Puxa vida, a gente já estava namorando, eu falei, eu vou lá, vou enfrentar a fera, já aproveito, oficializo o nosso namoro. Ele me recebeu muito bem, começamos a conversar, e eu falei, eu vou prestar vestibular. Vou prestar vestibular, vou fazer direito. Se encantou com ele, de repente, alguma coisa assim? Com ele, com essa questão da comunicação, do direito, né? Que o advogado trabalha com a palavra. E oratória, eloquência. Aquilo para mim foi ele muito eloquente, falava muito bem e tal. Eu falei, vou prestar o vestibular. Prestei vestibular, passei, continuei dando aula. Quando eu estava terminando, eu falei, eu vou prestar concurso público. Prestei concurso, terminei, me formei, prestei concurso para o Ministério Público, passei na primeira fase. Mas não me entusiasmou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou largar o magistério, porque eu já dava aula. Falei, eu vou me formar e eu vou ser advogado. Não fui. Então, no curso da faculdade veio essa vontade de falar assim, vou ser advogado. Vou ser advogado. Falei, vou continuar dando aula, né? E vou ser advogado. Até porque é mais ou menos assim, você está aqui na profissão meio que estabilizado. Isso. Você precisa começar a advogar até que você abandone uma profissão. Exatamente. E siga com a outra. E aí eu falei para a Zuleika falou, eu vou prestar concurso. Então, ela não tinha terminado, eu me formei primeiro. Você se formou primeiro? Eu me formei primeiro. Eu me formei 2 anos antes. Aí eu brinco com ela que foi minha estagiária. Né? aí ela não remunerada. Não remunerada. Aí ela prestou concurso público para o Tribunal de Justiça. Para escrevente? Para escrevente, ela tá. passou. E eu passei um aperto, porque com aula e o escritório não dava. E a gente sentou, ela falou, eu vou pedir exoneração e eu vou te ajudar. Então ela sumiu, trabalhou? Ela sumiu, trabalhou. Entendi. E aí eu me perdi no escritório, porque dar aula e a advocacia era muito complicado. Eu precisava ter alguém de confiança para ficar lá. E os clientes não conversavam com os outros advogados. Eu comecei a ter uma queda, né, na clientela, o pessoal. E ela falava, olha, eles querem ver você lá. Eu digo, como é que eu faço? Dava aula de manhã, né? Tá. Entendeu? E aí muitas vezes à tarde vai para fórum, exato. Audiência. Aí ela pediu exoneração, e aí fizemos a sociedade. Ela é minha sócia até hoje. Todas as questões que nós fazemos. Ela é minha sócia, e ela tem a remuneração dela, eu tenho a minha. São 2 sócios. Que legal. E o pessoal sempre perguntava, porque a minha mesa sempre foi virada para frente dela, né? E o pessoal sempre perguntava, como é que vocês, casados, conseguem, né? Porque, em tese, é 24 horas juntos. 24 horas juntos. E, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Às vezes ela não pôde vir hoje, mas ela uma está pena. constantemente... Aliás, Zuleika, você está nos ouvindo. Um beijo, estou morrendo de saudade de você. Espero você um dia aqui no podcast, porque eu quero ouvir a sua versão dessa história.
E ela sempre me acompanha, né? Então, a gente sempre... Então, por exemplo, às vezes eu sou convidado para ir para um evento quando ela não vem, eu fico assim meio... Né, faltando alguma coisa, às vezes sou convidado para um almoço, eu falo, nossa, está faltando alguma coisa. Então, a gente não vive assim, um sem o outro. Que bonito, que lindo. São 35 anos assim, né, com os filhos, também a gente tenta passar isso para os filhos, valores para os nossos filhos. E o Lucas, né, seguiu educação física, o maior jeitinho para falar comigo que ele não queria fazer direito. Mas você sabe que essa era uma das perguntas, né? O Joseval está se antecipando, pessoal, porque essa era uma das perguntas. Eu vou inverter aqui a ordem. Então, mas tudo bem, o Lucas, você está dizendo que chegou com esse jeitinho, mas você tinha a pretensão de que ele fizesse ou não? Não, sempre foi livre? Sempre fui, porque eu acho assim, a escolha da profissão é muito importante. O Lucas é atleta, foi atleta, né? Ele jogava futebol, não era? Isso, ele foi goleiro, ele fez peneira, né? Ele foi campeão pelo Pinheiros, mas ele foi lá, foi fazer peneira. Falei, filho, o sonho é seu, o sonho não é meu, e você vai ter que correr atrás do seu sonho. Então, ele foi lá, fez a peneira. Zuleika foi junto. Mas aí tudo bem, né? E tal. Ele fez, conquistou o espaço dele, ficou 2 anos lá, saiu, porque tem a questão da idade, ele saiu e disse, agora eu quero ser técnico. E aí ele seguiu a carreira de técnico de futebol, hoje ele dá aula em escolas como técnico de futebol, e ele dá agora, em razão da faculdade, ele dá aula em academia também. Então, se forma daqui 6 meses, né? Nossa, já? Já, e ele seguiu a carreira dele. Daniela não se definiu ainda. Mas a Daniela é nova, tem quantos anos? Está com 16 anos. Eu acho que é o momento que começa, né? Porque a gente tem aqueles adolescentes que meio... Eu, por exemplo, as pessoas falam assim, você sempre quis ser advogado? E aí eu acho que existe até uma crueldade quando a pessoa é adolescente e depois quando ela define a profissão. Porque se ela é adolescente, ela não sabe o que ela quer ser, é indeciso, é isso e aquilo. E se ela adquire aquela formação e aí alguém vem e fala assim, mas você sempre quis ser isso? Não, decidi no 3º ano. Nossa, então foi... Né? É sempre uma crueldade de algum lado. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser advogado. Aí, quando eu fui crescendo um pouco, eu mudei, eu pensei, eu gostava muito de assistir o Teleton. Tá. E aí eu falava assim, nossa, eu queria tanto trabalhar com esse público, né? ser alguém para a vida dessas pessoas. E aí pensei em fisioterapia, mas foi muito fugaz. Depois eu pensei em medicina, e aí, né, meu pai sempre foi muito realista e falou assim, olha, sem chance, porque não dá para bancar. Mas também foi meio fugaz, assim, a turma da escola começou com medicina, então sabe quando você vai, será que é isso? E aí depois veio o direito. E aí quando veio, se fortaleceu muito porque eu fui estagiário do fórum. Com 15 anos de idade, 15 para 16, eu entrei para ser estagiário do fórum, do Tribunal de Justiça. Sim. E ali, vivendo aquilo, eu falei, é isso que eu quero. E o legal é que eu fui para um lugar que eu gostava. Quando eu terminou o contrato, eu entrei na faculdade. E com 6 meses de faculdade, esse foi o diferencial de eu ser contratado no escritório como estagiário. Porque, na verdade, o 1º ano de faculdade não sabe nada. Não, né? Não sabe, né? Então, eu acho que talvez é o momento dela agora, né? E eu falo para ela, não tenha pressa. Escolha com calma. Se precisar fazer 1 ano de cursinho, faça. Porque depois que você abraça uma profissão, é ruim a pessoa não exercer aquilo que ela gosta, fazer outro curso, né? Então, não precisa ter pressa. Eu acho que quando eu não sei exatamente o que eu quero fazer, né? Espera um pouco, reorganiza, converse com pessoas que sejam da profissão, né, para saber. Eu passei em medicina também, e não quis. Né, a sua família é de médicos, não é? A minha família é. E professores, mais professores. Na verdade, a minha irmã é enfermeira, né? Então, é tudo voltado para a área da saúde. Tá. Né? E aí, o que acontece? Eu não quis. Eu optei em ser professor, então eu sou professor por escolha mesmo, por opção. Quando eu fiz direito, que eu não quis prestar concurso público, eu entendi que eu conseguia conciliar o magistério com a advocacia. E quando foi que surgiu esse magistério no direito, na área do direito? Exatamente, foi uma coisa interessante, porque eu falei assim, poxa, eu queria fazer outra coisa que não fosse o magistério. Eu tinha pensado, chega uma hora da profissão que você fala, eu quero sair, estou enjoado disso, tal. Desculpe. Imagina. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou fazer direito porque eu vou deixar
de advogar. Eu vou fazer direito. Você queria largar o magistério, aula, mas o magistério não quis te largar, né? É quando a gente acha, não quero, mas não adianta, nasceu para aquilo. E o primeiro convite que eu recebi depois de formado foi para dar aula na faculdade de Direito. Primeiro convite e de português jurídico. Que incrível. De português jurídico. Então, se formou, recebeu o convite. Recebi o convite para dar aula de português jurídico. Eu comecei a dar aula de português jurídico, depois eu fui convidado para ir para o núcleo de judiciário, que é aquele núcleo que ensina os estudantes a fazer. Que é a prática. Que é a prática. Tá. E aí eu assumi a área de direito processual civil. Foi inicialmente isso. Né? E devidamente apresentado, Josival, eu queria permear alguns temas, né, das aulas que você ministra, enfim. A gente tem um novo Código de Processo Civil. Tá. Né? Ele fomenta a celeridade processual, a resolução amigável dos conflitos. Mas nós temos uma cultura, enquanto brasileiro, de assim, eu vou te botar no pau. Né? Isso. Será que o Código vai conseguir trazer essa mudança para nós? Não vai. Tá? Eu te falo isso de experiência própria. Eu tô parando a advocacia contenciosa hoje, porque a advocacia contenciosa é ruim para todas as partes. É ruim para o Poder Judiciário, é ruim para o autor, para o réu, né? Para as pessoas que litigam. Por quê? Em média, hoje, um processo demora 4 a 5 anos, por exemplo. Em média, ele demora isso. Principalmente, né, dentro da minha área, que é o direito médico, um processo de erro médico hoje chega a demorar 8 anos, tá? Para a pessoa receber a indenização. Se receber, se for julgado procedente. Vamos pensar num processo que a pessoa foi vítima de erro médico. Vai demorar, em média, uns 4, 5 anos. Aí eu fico pensando no custo-benefício para essa vítima. Eu hoje, se eu fosse começar, e é uma coisa que eu estou aplicando hoje no escritório, é a extrajudicialização. Eu também trabalho bastante dessa forma. Fazer a mediação. Tentar um acordo, conversar. É a melhor coisa que tem hoje, sabe? Até eu fiz essa pergunta da cultura, porque a próxima é a seguinte. Hoje as faculdades, elas até têm ali, de repente, uma grade semestral de mediação, de conciliação, mas também não falta à faculdade mostrar para esse futuro advogado que um acordo também é vitória no processo, também é vitória para a parte, porque eu vejo muito isso. Eu também atuo, aliás, eu fui aperfeiçoado, né, nessa área de compliance, graças ao professor, e muitas vezes eu chego para o cliente e falo assim, tem essa situação e a parte está pedindo esse acordo, negociamos, chegamos nesse X. E aí ele fala assim, não, mas eu não concordo, não é certo. E aí eu sou preto no branco, vem cá, se a gente entrar com um processo, você vai gastar isso, você vai ter despesa com isso, veja quanto você vai gastar. É melhor a gente fazer um acordo e encerrar. É mais barato. Eu vou para o ponto do bolso, né? Porque isso que a gente está falando de dinheiro, mas tem algo que o dinheiro não paga, que é a paz. Você saber que você tem um processo contra você, que o paciente pode pesquisar teu nome e achar o teu nome. As pessoas não entendem que processo não é sentença de culpa, porque até existir uma sentença demora, né? Exatamente. E os seus clientes, eles entendem isso ou estão mais resistentes? Não, eles entendem. Hoje eu já estou buscando não judicializar mais. Quando o cliente liga, eu converso com ele. Porque na área do direito médico, a gente tem uma vantagem, porque como o réu é a operadora de plano de saúde, o hospital e mesmo o médico, dá para você conversar. Eles têm o departamento jurídico. Então, a gente tenta fazer um acordo antes de propor a ação. Negativa de tratamento. A pessoa liga, vamos... porque a nossa filosofia do direito é botar no pau. Porque a gente a gente é treinado para isso. Treinado para isso, né? E a gente quer ter o gostinho da vitória de dizer, ganhei a ação. Exato. Mas isso tem um problema, desculpa te cortar, porque os papos se misturam. Sim. E a gente tem uma questão, né? Eu, por exemplo... Na área do direito médico eu não enfrento tanto, porque os clientes eles são mais maduros e afins. Mas eu tenho um caso muito emblemático em direito de família, que foi minha primeira especialização, comecei a advogar, que assim, você ia para fazer um acordo. E você, enquanto advogado, você é o primeiro juiz da causa. Sim. Você olha a situação, você vai dizer, é melhor um acordo. E aí,
quem fez o acordo acha ruim, porque acha que o autor acha que poderia ter ganhado mais, o réu acha que poderia ter pagado menos. Como lidar nessa situação quando você sabe que o acordo é a melhor opção, mas você tem um feeling de que isso pode gerar um problema com o cliente? Então, eu converso muito com o cliente antes da gente fazer essa proposta e essa conciliação. O cliente nunca está satisfeito. Se você entra com uma ação e ele ganha 300 mil reais, ele vai dizer só isso. Né? Um dia um cliente falou assim para mim, isso aí para mim não é um dinheiro que não vai... Então vamos fazer um contrato, você já vai transferir esse dinheiro para mim, vai fazer uma doação, acabou, sabe? Porque ele está sempre insatisfeito. E o Brasil não tem a cultura americana, que vai ganhar 1 milhão, 1,5 milhão. E não, essa que é a questão. Isso não existe. Eu tenho um caso de direito médico de violência obstétrica. E aí entrei com ação, chegou na parte da perícia, fui atrás de um assistente técnico, me indicaram nosso médico incrível, mas ele é médico. Tá. E aí ele começou a discutir comigo que o valor da indenização era baixo. Não, mas você pediu muito pouco na indenização. Eu falei, aí eu sou polido ali, diplomático. De repente... mas você não pediu a indenização por erro médico, porque assim, no Brasil, ele dizendo, a gente tem indenização por dano moral, por dano estético, por dano material e por erro médico. Aí eu falei assim, doutor, eu acho que essa frase pode soar grosseira. E aí, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Quem entende de lei sou eu. Exato. Quem entende de saúde é o doutor. Então, deixa comigo que a parte jurídica eu levo. Mas também tem isso, né? Das pessoas imaginarem que eu vou entrar com uma ação, eu vou ganhar 1 milhão de reais. Não vai. Mas a pessoa teve a perna amputada, vai ter uma indenização de... Então, é algo gravíssimo, mas não é uma cultura, né? Não, até porque a indenização por dano moral não é o objeto dessa, vamos dizer assim, desse prejuízo. O prejuízo é o dano material. Quer dizer, a pessoa teve a perna amputada, eu tenho que pensar nela futuramente. Se vai pensar, eu vou ganhar 500 mil reais. 500 mil reais não vai solucionar o problema da pessoa, porque o tempo passa, o dinheiro acaba, e aí lá na frente essa pessoa vai ficar com necessidade, com a perna amputada, às vezes não vai ter dinheiro para comprar uma prótese, por exemplo, vai ficar marginalizada. Então, a gente foca o dano material. Eu quero saber quanto que o juiz vai fixar para você um valor de pensão mensal vitalícia, porque é isso que você vai precisar. Deixou de trabalhar, enfim, toda uma incapacidade. Vai ter que trocar a prótese, então o réu vai ter que pagar essa prótese, vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que pagar. Não adianta focar no dano moral. Dinheiro acaba e as pessoas não entendem isso. Será que foi por isso que surgiu, veio esse movimento criticando o dano moral, né? Que assim, antes você não tinha o dano moral, de repente tudo virou mero aborrecimento. E aí veio a OAB trazendo uma campanha de dano moral não é mero aborrecimento, né? Exato. Será que não foi essa questão de achar que tudo é dano moral? Foi, tudo é dano moral, tudo. Hoje para as pessoas, não cumpriu o contrato, é dano moral. Não. Eu comprei a geladeira, não chegou. Não chegou, é dano moral. Não é isso. O dano moral é a afronta à dignidade da pessoa. Erro médico é dano moral, né? Aquilo que afronta a dignidade, os direitos da personalidade, isso é dano moral. É o impacto emocional que a pessoa sofre diante daquela situação. E aí, os advogados foram culpados, porque nós deslocamos o dano moral por um mero aborrecimento. Eu sofri dano moral porque a empresa não entregou o produto. Tá, qual foi o dano moral que você sofreu? Que você sofreu, sim. Qual foi o impacto? Então, muitas vezes, quando eu vou discutir o dano moral, eu peço para o cliente trazer um laudo de que aquela situação tem um impacto emocional nele. Então, ele vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, e aí ele traz o laudo, dizendo, olha, essa situação aqui causou um impacto emocional. Então, ele está tomando remédio, está fazendo tratamento, ele está fazendo terapia. E muitas vezes é só para corroborar mesmo a situação, porque o dano moral, ele normalmente nessas relações ele existe, né? Mas também você tem que comprovar a culpa do profissional. Isso. Porque muitas vezes chega no escritório uma situação assim, nossa, minha mãe estava internada, não sei o que, e morreu, eu quero processar o hospital. Então, é muito triste o que aconteceu com você. É uma fatalidade, mas muitas vezes
não há erro médico. Pois é. Né? E aí é um problema, né? E sim, porque a pessoa ela cria essa expectativa, né, de que a pessoa entrou no hospital e o médico tem que curar, o médico tem que salvar, o médico ou aconteceu muitas vezes aconteceu isso daqui. Né? Eu lembro que quando eu estava prestando a prova da OAB, o professor do curso que eu fiz, ele falou assim que uma cliente ligou para ele e falou assim: doutor, bati o carro. Aí ele falou assim: mas e aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim: não, mas eu tenho a chave para ganhar o processo. Aí ele falou assim: o quê? Ela falou assim: o extintor do carro dele está vencido. O que isso tem a ver? Não tem nada. E muitas vezes no hospital é isso, né? Você tem uma situação, não, mas a enfermeira deixou tal coisa, fez tal coisa. Não, mas e aí, né? Onde está o prejuízo? Onde houve dano, ou material, ou moral? Né? Mas eu acho que isso foi uma cultura introduzida no brasileiro, né? De que tudo gera uma indenização, tudo eu vou te colocar no pau, tudo eu vou te botar no pau. E há uma forma de mudar isso? Você acredita? Vai depender dos advogados. Vai depender dos advogados. Os advogados começarem... Hoje nós estamos falando, houve exame... domingo passado, houve mais um exame da OAB. Nós estamos chegando a 1.300.000 advogados hoje. Só um minutinho. Foca em mim aqui, por favor. Gente, tá demais. Ele está adiantando todas as minhas perguntas. Eu não estou aguentando. É isso mesmo, 1.200.000. 1.300.000. 300, né? 1.300.000. Imagina todo mundo judicializando. Como que fica? Então, se eu não pensar... Eu discuto muito, né, com a Zuleika, eu falo... se eu fosse um jovem advogado, eu iria optar por uma área do direito que eu não tivesse que judicializar. Eu não sairia do direito, mas optaria por uma área que eu não pudesse judicializar, não precisasse judicializar. Tá? Porque o direito também não é só advogar, né? Não é só advogar. Porque normalmente quando a gente está quando eu entrei na faculdade, sentenciaram para mim que eu teria que ser ou advogado, ou promotor, ou juiz. Quando eu estava saindo da faculdade, surgiu a defensoria, né? Começou os concursos públicos da defensoria. Mas as pessoas não sabem que existe um universo de atuação. Então, um aluno mesmo essa semana, é um mês retrasado, ele mandou uma mensagem para mim, desesperado: professor, não aguento mais, ele fez pós em Direito Médico, eu não sei o que eu faço, estou aqui desesperado. E eu fico muito assim, né? O desespero é muito forte, né? A pessoa sem esperança. Eu digo: olha, você não pode ficar desesperado, acho que você tem que se reestruturar. Ele falou: eu não sei o que eu faço. Eu digo: olha, você fez a pós em Direito Médico. Por que você não vai pega o seu currículo, entrega nos hospitais, entrega nas operadoras de planos de saúde, vai saber como é que você atua como gestor em saúde, alguma coisa assim. Acabei de receber a mensagem que ele foi contratado por uma operadora de planos de saúde. Nossa, que incrível. Ele está trabalhando, inclusive, na área de compliance, que não precisa ser advogado assim, necessariamente. E eu tenho uma discussão no escritório, né? Tem uma advogada que ela foi estagiária, ela passou na OAB, a gente está nos trâmites de verificar se ela quer ficar no escritório. E aí a conversa que sempre eu tenho com ela é assim: é imposto para ti na faculdade que se você quiser ser advogado, você tem que abrir o seu escritório. Só que tem gente que não tem perfil para isso. Não tem, E não é um demérito. Isso. O meu perfil é ser o advogado colaborador, né? Eu vou trabalhar de tal dia a tal dia, nesse horário e pronto. Porque tem gente que não tem o perfil de aguentar a bucha, que é levar um escritório. Isso, e a pessoa se frustra. Porque te dá essa idealização de que eu tenho que ter o escritório, o maior escritório do Brasil. E aí você sabe melhor do que eu, o que se criou foi um fake news em razão da advocacia. Você entra no Instagram hoje, advogados te ensinando a ganhar milhões de reais. E aí eles se esquecem que hoje eu consigo pegar o nome dessa pessoa, jogar no TJ e saber. Então tem gente que fala assim: ganha R$1 milhão advogando. Aí você entra no TJ, ele tem 5 ações judiciais e R$4 mil, por exemplo. Vamos pensar, valor da causa. Eu vou te ensinar oratória de sustentação oral. Nunca fez uma. Nunca fez uma. Então, hoje a gente está nessa... Por exemplo, direito médico, com a pandemia, surgiu tanto especialista em direito médico, falando asneira, né? Nunca fez uma especialização na área de direito médico, e eu fico olhando, eu digo: de onde saiu tanta gente especialista do em nada. Direito? Do nada. Eu vou te ensinar aquilo que a faculdade de Direito não te ensinou. Eu odeio essa expressão, porque a faculdade de Direito não te ensina a ser empreendedor.
Sim. Tá? Como medicina, também não te ensina a ser Nenhuma dessas profissões, nenhuma delas. Se você quiser algo voltado para publicidade, vai fazer publicidade, vai fazer marketing. A faculdade de Direito, eu até concordo que pode ter algumas disciplinas que poderiam ser inseridas no currículo. Norteadoras. Né? Mas ela não vai te ensinar a ganhar dinheiro. Ela não vai te ensinar a fazer publicidade. Ela não vai te ensinar a fazer captação de cliente. Sim. Então, faça um curso. Às vezes os alunos falam assim, como é que eu faço para fazer captação de cliente? Eu tenho a minha assessoria. Sempre tive. E cada um tem sua estratégia. Exato. Porque depende de onde você está localizado, qual a tua área de atuação, que público que você quer. Não existe receita de bolo. Eu e a Zuleika acabamos de fechar um negócio agora, né? E com uma parceria, exatamente por causa dessas questões, né? Nós vamos começar aqui, você está sabendo de primeira mão. Opa! Né? Eu e os nossos ouvintes. Os ouvintes, né? Eu estou lançando cursos agora tanto de direito médico quanto de prática forense em processo civil. E eu sentei com ela e falei, nós não temos esse feeling, nós não sabemos. Fizemos uma parceria com uma empresa, né? E eles vão fazer todo o projeto para a gente. Eu vou fazer aquilo que eu sei, que é dar aula. Óbvio. Entendeu? E eles vão fazer o patrocínio, eles vão fazer a divulgação, a captação. Porque não isso. é o meu feeling. Sim. Né? Eu sei dar aula, eu sei falar de direito. Então, as pessoas misturam as coisas. Elas acham... E vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer a divulgação do seu escritório e advogar. E advogar. Não tem como. Então, você não pode... Então, aí o que acontece? As pessoas fazem direito, elas são martirizadas por causa desse fake que o cara aluga a Mercedes. Eu conheço muitos. Oxe. Ele aluga Hoje uma aqui em São Paulo você aluga né? por hora para você tirar foto no jatinho, no helicóptero. Né? Eu brinquei uma vez com uma cliente que eu dizia assim, que ela... A gente estava conversando sobre isso e eu tenho uma crítica nesse sentido, né? E aí eu brinquei assim, ela é do Sul e ela às vezes passa por São Paulo, eu vou lá visitá-la, às vezes no aeroporto, às vezes ela vem, a gente sai. E eu falei assim, você imagina que constrangedor não seria eu do lado da Mercedes batendo foto, mas eu sou um advogado que tem um carro popular. E aí eu paro em frente ao aeroporto, Bibi, entra aqui! Né? Tipo, você é falso em todos os sentidos. Isso. Será que você também não é falso exercendo sua profissão? Exato. E não é um falso de personalidade, é um falso de não ter aquele conteúdo que você diz que tem. Exato. E aí você pega o recém-formado ou aquele advogado que tem 10 anos de profissão, ele vê aquilo, ele se sente um inútil. Uma frustração enorme. Uma frustração enorme. Ele diz, gente, só eu que não consegui isso. Né? E eu não compactuo com isso. Não compactuo. Esses dias eu estava conversando com a Zuleika, ela falou, você nunca daria aula de coaching, né? Não tenho nada contra o coaching. Eu conheço coaching honestos, tá? Então não posso generalizar. Mas uma coisa eu te digo, Bruno, o sucesso depende muito mais de você do que da outra pessoa. Né? E eu cheguei a essa conclusão, porque eu tive alunos que tiveram sucesso e outros não. E eu consegui enxergar que aqueles que tiveram sucesso foram aqueles que correram atrás. Então, por que eu não daria um bom coaching? Porque se eu entendo que a questão... Claro que tem coach que ele vai te orientar para você correr atrás. Eu não tenho esse feeling. Se for para dar uma mentoria num processo, numa ação judicial, como advogado, tudo bem. Sim. Mas como ter sucesso na advocacia, não. Não. Tá? Porque isso depende muito da pessoa, eu não sei. Eu, por exemplo, hoje o que eu faço? Hoje eu tenho já outras estratégias para eu manter a minha condição financeira, porque vai chegando uma hora que você vai ficando cansado, você já não tem mais, né, aquele pique, né, de um quando jovem começou. Bruno, por exemplo. Né? Então, eu tenho que pensar nisso também, né, nessas estratégias, e eu tenho que correr atrás. Você vê, eu começo a trabalhar 8 horas da manhã ainda e paro às 22. Essa é a minha rotina. Entendeu? Que é isso que a pessoa que sai da faculdade ela tem que entender. Se você quiser ser o advogado que é dono do escritório, você tem hora para começar, você não tem hora para terminar, você não tem sábado, não tem domingo. Não, eu fiz uma viagem essa semana, né? E eu vou descansar. Era dia de semana. Eu cheguei na quinta para voltar na segunda. Quinta-feira, sabe quando você deita assim no hotel que você fala, vou descansar, o telefone toca. Incêndio para apagar. Aí você vai falar o quê? Se esse advogado ele é um colaborador, ele está de férias, ele não vai ser interrompido. Exato. E a gente, enquanto dono de escritório, sim. Exato. E você tem que resolver, porque se você não resolver, ninguém resolve por você e você perde o cliente. Pois é.
E tem uma história, eu não sei, se você disser que não quer falar, a gente faz um suspense e deixa. Mas eu sei que você teve como muitos advogados, inclusive como eu, quando a gente começa a advogar, a gente passa por muita dificuldade financeira, muda os planos, muda a rota, altera o GPS. E aí você entrou no direito bancário. Entrei no direito bancário. Você quer falar sobre aquela curiosidade dos bancos? Falo. Porque eu acho incrível, eu acho incrível. Eu falo. Quando a gente começa a advogar, a gente tem um grande problema. Aí eu vou voltar naquilo. A gente começa a advogar sem saber como prospectar cliente, a gente começa a advogar, você abre... E na minha época, Bruno, era muito mais difícil, eu vou te explicar por quê. Olha, nós estamos fazendo um podcast hoje, nós temos as mídias sociais. Se eu fosse um jovem advogado, eu garanto para você, eu ia arrebentar. Tá? Na minha época não tinha nada. Na minha época era o boca a boca. Você não podia fazer nenhuma publicidade no jornal, que a OAB vinha dizer, opa. Então era o boca a boca, era muito mais difícil do que hoje fazer a captação de cliente. Eu quebrei 2 escritórios. Então, aconteceu exatamente o fato de que eu estava tentando... Eu comecei com o direito do trabalho. E o direito do trabalho tem uma coisa que pouca gente sabe. Você tem que escolher o réu, a especialidade, a reclamada. Porque, senão, se você abrir um escritório de direito do trabalho... vai pegar tudo e você não vai receber 80% das demandas. Então, se eu fosse começar... Olha como que a gente pensa diferente. Naquela época, se eu fosse fazer direito do trabalho, eu faria só direito do trabalho, por exemplo, contra bancos. Porque eu sei... Banco tem dinheiro. Tem dinheiro. Contra a construção civil, porque eu sei que também tem dinheiro. Empresa de telefonia. Você percebeu? Eu ia pensar muito no réu. Eu ia montar uma estratégia junto com a equipe para fazer a captação do cliente. Muito bem. Porque ele começou a me aborrecer, eu não estava ganhando dinheiro, não consegui pagar o apartamento. Né? A Zuleika brinca comigo até hoje, porque ela fala, é a única pessoa que não paga 3 mensalidades do apartamento e vai para leilão. E a Zuleika tinha ganhado o Lucas era pequeno, tocou o interfone, né? Eu desci lá para a portaria, disse, tem um oficial de justiça aqui. Naquela época, advogado receber oficial de justiça era muito comum. Eu desci, o rapaz falou, olha, eu não sou oficial de justiça, eu sou oficial leiloeiro, e o seu apartamento vai para leilão daqui a 25 dias. Falei, caramba, ele me deu tudo, pus no bolso. Subi, né? A Zuleika falou, o que foi? Ela estava amamentando? Eu falei, não foi nada, tranquilo. Tremendo, né? Nada. Mas ela é advogada, né? Ela falou, não, alguma coisa. Eu falei, depois a gente conversa. E fui correr para entender esse negócio de direito bancário, como funcionava, juros compostos, aquela coisa toda e tal, e vai. Entendi esse negócio esquisito de anatocismo, que é juros sobre juros, e eu falei, eu vou ser a experiência disso. Entrei com uma ação, com uma tutela, fiz em causa própria, fiz os 3 depósitos, estavam atrasados, fiz os 3 depósitos, o juiz deu a liminar, né, suspendeu o leilão, e aí eu entrei com uma ação principal para discutir os juros compostos. A dívida naquela época era R$250 mil. Naquela época era R$250 mil. O banco, durante o curso processual, me liga e fala, vamos fazer um acordo? Quanto que você tem de fundo de garantia? Eu tinha R$60 mil de fundo de garantia por causa da escola. Né? Falei, eu tenho R$60 mil no fundo de garantia. Eu dou quitação geral para você. Você levanta o fundo, quita e a gente encerra. Encerra o processo. Beleza. Fizemos todos os trâmites lá legais. Sim, homologação e tal. Tudo. Eu falei, caraca, olha, esse negócio aqui é bom. Quantas pessoas estão nessa situação? E comecei a divulgar. Né? Ia para as festas, eu ia com meu Lucas, quando era pequeno, tinha bastante festa de aniversário dos coleguinhas e tal. Eu acho engraçado que você, quando estava contando essa história para mim, você disse que andava com a sentença no bolso, falava assim, tu tem apartamento financiado? Então, veja aqui a sentença a meu favor. Era exatamente isso que eu fazia. E foi tão grande que um dia eu recebi a ligação de um dos bancos. Tão grande, vamos explicar, tão grande, você começou a pegar muito cliente, muito processo, e a coisa começou, eu falei, nossa, né, que bacana. Achei o nicho. Aí o banco me ligou, falou, a gente tem uma proposta para te fazer. Eu falei, qual é a proposta? Você vai ensinar os nossos advogados, de novo, da aula. Né? Você vai ensinar os nossos advogados, mas você não vai mais poder processar banco. Mas eles falaram contra este banco ou contra qualquer banco? Não, geral. Porque eu já tinha contador que fazia os cálculos, aquelas coisas todas.
Fechei o negócio. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu descobri... E aí você fez esse acordo? Fiz o acordo. Eu falei, agora eu tenho que achar um outro nicho. Mas você não advogou mais para banco, então? Não, aí eu parei, tanto é que eu não pude nem dar aula, né? Aí um outro professor da faculdade legal assumiu essa área. Mas houve uma questão de que, tipo assim, eles falaram, você não vai mais advogar, mas a gente vai te pagar uma indenização. A gente vai ter isso. Aí foi um acordo assim. Foi todo um acordo. E é incrível, né? Hoje seria possível isso de acontecer? Seria. Se você, eu vou pensar na possibilidade de ações contra a operadora de planos de saúde. Se você montar uma tese e você começar a entrar com as ações e isso dá um impacto, com certeza você receberia uma proposta. Eu acho que, assim, minha opinião, né? Eu acho que não daria tão certo hoje, porque na época que você refere, eu acho que não existia o processo digital. Então, o processo não era fácil de você achar. Hoje, você pega uma petição do advogado que entrou com ação no Ceará, você baixa a petição dele e começa a fazer adaptação, eu entendi. Enfim. Se você pensar na tese... Você assim, pulverizou, você é muito mais fácil de pulverizar a tese. Mas eu penso que você tem muitas estratégias hoje, porque a pessoa pode entrar, mas a grande questão, assim, por exemplo, tem muitos alunos que fazem aposta comigo, essa semana mesmo eu recebi 2 ligações, dizendo assim, professor, pega a ação, eu digo, mas você tem competência para fazer a ação judicial. Eu vou dar um exemplo da Zuleika. A Zuleika brinca comigo e fala assim, em tudo que eu peço o juiz nega, e o que você pede o juiz não nega. Eu digo, não, você tem que ter esse raciocínio jurídico. Não é possível isso. Então, hoje a Zuleika faz muito mais as peças do que eu. Às vezes ela fala assim, dá uma olhadinha. Eu digo, não, você protocola, você tem confiança. E você é advogada. Opa. Eu vou te falar uma coisa, Bruno. Essa questão hoje da advocacia, né, chegando a 1.300.000, você não tem hoje muitos advogados que têm conhecimento técnico hoje. Eu falo isso como professor, não é ofensa, nem... eu falo com base nos alunos que eu tenho. Você é a exceção à regra. Obrigado. Não adianta dizer assim, todo mundo vai ser um Bruno. Não vai. Entendeu? Porque você é a exceção à regra. Então, se você for ponderar hoje quantos alunos realmente alcançaram, que são proativos, que acabam fazendo marketing pessoal, vou colocar aqui de todos esses 30 anos, se eu tiver 20 alunos, são muitos. Porque os outros não, eles querem. Todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas não quer pagar o preço para isso. Lógico, a experiência de você ir... Às vezes eu falo para um aluno, por que você não vai visitar as operadoras de planos de saúde? Por que você não vai visitar os hospitais? Saber como é que você pega assessoria jurídica? Pois você tem grandes escritórios hoje que trabalham com massa, por exemplo. Sim, demais. Eu quero ser um professor, eu quero ser um advogado que trabalha com massa. Tá bom. Você foi para a operadora? Você fez uma estratégia para montar uma reunião com eles para saber como é que funciona isso? Ou pegar um residual disso? Isso, como é que funciona? Então, o advogado não sabe como fazer, ele não vai atrás, porque hoje, Bruno, tem uma diferença da sua advocacia para a minha. Antes eu podia ficar no meu escritório, porque as pessoas me procuravam. Até porque tinham poucos advogados, Tinham poucos advogados. Hoje não. Hoje você tem que se mudar. É você que tem que visitar os clientes. Sim. A advocacia, aí vem nós somos muito pavão. Não, mas eu vou ter que ir lá visitar o cliente. Mas é isso mesmo. Então, e você sabe que hoje, assim, é uma realidade mesmo para mim, e é uma realidade que eu aceitei por sua causa. O meu cliente não vai no meu escritório. Sim. Eu não preciso ter um escritório no andar inteiro na Avenida Paulista gastando um absurdo. Exatamente. Né? E que eu quebraria na pandemia, porque tudo fechou. Tudo fechou. Né? Se eu não tivesse hoje o modelo de escritório que eu tenho, é muito provável que pudesse ter quebrado. Se não fosse a advocacia que eu tenho hoje, era muito provável que eu tivesse quebrado. Por quê? Porque o meu cliente não precisa disso. Exato. O meu cliente não tem tempo de ir até o meu escritório. Eu vou até ele. Pois é. Né? Porque, e tudo bem. Isso. E muitas vezes a gente chega lá no consultório, no hospital, na clínica, e aí fala, olha, ele atrasou. Tudo bem. Não tem problema. Né? Mas tem essa coisa do ego, do eu sou, eu posso, né? Se sentir o mais, né? Vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Diga lá. Uma vez eu fui tomar um café com um aluno. Você sabe que eu sou muito dado, eu gosto muito quando eu tempo saio com meus alunos, a gente conversa e tal. Ele foi pagar o café. E aí ele puxou o cartão de crédito dele. Bruno, estava escrito doutor fulano de tal, no cartão. Eu não acredito. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, não, pedi para colocar. Eu nunca tinha visto, eu nem sabia que podia. Ele colocou no cartão.
né? Meu Deus! Do banco, doutor fulano de tal. Falo, cara, isso é um abismo do absurdo. Você cria uma barreira com o seu cliente tem que ser bem acolhido, eu ligo, eu mando mensagem para os meus clientes para saber como eles estão. Você sabe que eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu faço essa brincadeira, né? Bruno ou doutor Bruno? Sei. Porque eu passei na UAB ainda na faculdade e eu comecei a advogar, eu tinha acho que 23 anos de idade. Um menino, eu não tinha pelo no rosto. Então, quando eu estava lá no escritório, né, fiz uma sociedade e tal, quando eu abri a porta, que eu falava, vamos lá, aí a pessoa falava assim, doutor Bruno já chegou? Não sou eu. Não, você não é o estagiário? Então, você imagina, eu com 23 anos de idade, exigir de alguém que... Não é Bruno, é doutor Bruno. É arrogante, muito, né? É descabido. Eu fui uma vez numa profissional, que ela, quando veio se apresentar, prazer, doutora fulana de tal. Aí eu falei... Eu acho que o doutor, e eu ponho isso no vídeo, né, é uma admiração que você conquista. Exatamente. Não é um título que você impõe. Eu tenho clientes que, doutor, não sei o que lá. E muitas vezes, você sabe que, principalmente se a pessoa for mais velha, eu me sinto um pouco constrangido de não precisa me chamar de doutor, né? Me chama de Bruno, vamos estreitar a relação. E eu gosto de brincar com os meus clientes que, assim, eu não construo relações comerciais, eu construo relações pessoais. Porque existe aquele momento que o cliente... ele não precisa de um advogado ali com toda a pompa. Ele precisa de um ser humano na frente dele para ele se abrir e falar assim, aconteceu isso, ou errei. Como que a gente pode resolver? Né? E existe essa pompa do... Agora, eu não sei. Tem toda essa discussão, né? Se advogado é doutor ou não é. Então, eu vou existe, né, um decreto da lei imperial que todo mundo que prestava exame de ordem recebeu automaticamente o título de doutor. E isso ficou. Acabou virando um costume, tanto para médico quanto para advogado. E bem antigamente, né? Até engenheiro, né? Até engenheiro. Mas para médico e advogado acabou persistindo. Eu não sou contra chamar doutor no Poder Judiciário ou no consultório do médico. Não sou. Tá? Porque é uma coisa que acabou ficando. Mas fora, não, para o MEC só é doutor quem tem doutorado. O doutorado. Assim como né? Eu concordo que só é especialista quem tem especialização. Né? Faculdade reconhecida. Não lógico. Falar, eu sou especialista. E aí você me fez lembrar de uma... às vezes, a Zuleika fala, às vezes é um pouco arrogante. Uma vez eu fui, mesma coisa, eu digo, olha, eu sou Joseval e tal. O pessoal, muito prazer, eu sou o doutor fulano e tal. Eu digo, puxa, que bacana. O senhor fez doutorado aonde? Porque eu fiz doutorado no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Porque eu falo para os meus alunos, fale onde você fez o doutorado. Tem orgulho de onde você veio. Tem orgulho de onde você fez. Porque se você fala que você é doutor, ou é mestre, ou especialista, e não fala qual é a instituição, você não tem crédito. Sim. Então, às vezes a Zuleika fala assim, mas por que você fala que você fez o doutorado no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC? Para as pessoas saberem que eu fiz doutorado lá. Sim. Entendeu? E aí a pessoa falou assim, não, mas veja bem. Eu falei, mas você falou que você é doutor... Né? Não precisa explicar. Já entendi. Né? Já entendi. Então, o título... Olha, você sabe, né? Agora você é um pouquinho também agora arrogante, né? que eu escrevo artigos internacionais e todas as vezes que a gente vai escrever um artigo internacional, você não é chamado de doutor. Você coloca o seu nome, ou é Mr. ou Mr. Joseval Martins Viana, e depois você coloca a sua titulação. Você não pode colocar professor doutor. Você coloca Joseval Martins Viana e embaixo você coloca a sua titulação. Uhum. Porque a titulação é acadêmica, ela não faz parte do seu professor doutor, só se for na academia. No dia a dia, não. No dia a dia, eu sou o máximo que os alunos, as pessoas falam, professor daqui, professor de lá, tal. Né? Mas a gente hoje costuma, por exemplo, nas audiências, eu chamo de senhor, senhora. Às vezes o juiz, o doutor, mas é um costume que vai acabar. Eu acredito que esse costume vai acabar. E os advogados precisam começar a ser menos informal com os clientes. A arrogância afasta o cliente. Afasta. E aí você sabe, você tem meu celular, como todos os 4.500 ou os 15.000 alunos têm. Sim. E às vezes eu mando uma mensagem para um aluno, assim, esta conta é uma conta comercial, não posso responder agora. Eu falo, nossa, o cara é muito chique. Que alecrim dourado. Muito, muito importante, né? Eu que sou professor, que dou meu celular para todos os meus alunos,
né, que você sabe que eu mando Sim, a resposta. na primeira aula você né, já celular. dou meu celular, porque celular eu entendo que é para comunicar. Aí eu vejo meus alunos reclamando que não faz captação de clientes. Eu vou ser bem sincero. Se eu estou com um caso de emergência e eu mando um recado para um advogado que eu conheço ele não me responde, e eu recebo uma resposta automática, eu vou para o próximo. Você percebeu? Não é, mas então eu sou obrigado a ter... Olha, Bruno, eu dou meu celular para todo mundo. Ninguém me chama no sábado, ninguém me telefona no domingo, ou às vezes manda uma mensagem para mim no domingo. Eu respondo porque às vezes eu estou lá de boa. Ou às vezes não, vou responder depois ou mesmo. respondo na segunda. Então, se você não tiver essa aproximação com o seu cliente... Sim, que é construir a relação humana, lógico, ficar botando piadinha, eu detesto aquela piadinha. Sabe quando é férias, feriado, que o pessoal posta aquela multidão na praia e aí põe aquele balãozinho? Doutor, como está meu processo? Como está meu processo? Cara, ele tem que ter razão como está, ele está te pagando. Você percebeu? Sim. Se eu estou pagando um isso, advogado... Isso é uma falta de comunicação do advogado com o cliente. Porque se o cliente recebe a informação do processo dele, ele vai te encontrar na rua, ele vai perguntar como você está, e não como o processo dele está. Que é o que os meus clientes fazem, Bruno, porque de 15 em 15 dias... Sabe o que eu faço com eles? Eu faço reunião. Hoje, telepresencial é muito bacana. Sim, adiantou muito. Eu abro o processo, não tenho nada para esconder dele. Porque espelha o processo, espelha né, na o processo na tela, e eu vou conversando, explicando. Mostrando. Eu também faço isso. Eu não tenho nada para esconder para o meu cliente. Aí o aluno chega, mas o cliente fica cobrando de mim. Mas a ideia é que você tenha essa. Sabe por quê? Porque o dia que alguém perguntar para esse cliente se ele tem um bom advogado... O seu nome vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. E você acha que hoje há uma necessidade... Você sabe que eu estava conversando com uma pessoa e aí eu fiz um vídeo, né, no Instagram, e aí eu coloquei assim que eu decidi me hiperespecializar. E aí ele falou, nossa, mas você foi arrogante, hiperespecialização. Hoje a graduação, infelizmente, tem formado profissionais que saem de lá sabendo 2 mais 2. Se você quiser se destacar um pouquinho mais, você se especializa. Mas não há uma necessidade... É um exagero ou não? Ou há uma necessidade de uma hiperespecialização? Não adianta eu dizer assim, eu vou fazer direito tributário. Não, eu vou fazer direito tributário para esse público aqui, porque eu preciso me tornar referência desse público. É uma realidade ou é um exagero? É uma realidade. Hoje as pessoas procuram advogados hiperespecializados. Você sabe que eu faço só direito da saúde, direito médico da saúde. Se entrar no Tribunal de Justiça, deve ter agora uma açãozinha, agora que eu entrei, que inclusive está relacionado com as questões até acadêmicas, enfim, mas eu só entro com a ação. Né? Aí você vai me perguntar, mas se chegar uma ação boa, trabalhista, como é que você faz? Eu faço parceria. Parceria. Se o cliente falar assim, eu estou com um problema tributário aqui, você sabe que eu não faço, mas eu tenho um parceiro que ele vai fazer, muito bom, confio, nós vamos trabalhar junto, faço uma reunião com eles. Mas as pessoas me conhecem como professor e como advogado de direito médico e da saúde. As pessoas às vezes dizem, eu sei que você é advogado de direito médico, mas você faz uma causa tal? Eu falo, não, eu tenho um parceiro, e aí o cuidado que eu faço com esse parceiro é constar, tanto na procuração quanto no contrato, e eu gosto disso, eu faço um grupo com o cliente, eu e o parceiro. Isso. Por quê? Porque tudo que você passar para esse cliente, eu quero estar sabendo. Porque o cliente, ele confia em mim. Exatamente. Né? E meio que assim, o cliente, ele é meu. Né? A gente está fazendo uma parceria. Eu ajo dessa forma. Eu também faço. Eu tenho alguns processos que eu tenho parceria, são poucos, talvez uns 5 processos, mas eu acompanho tudo. Você tem que acompanhar e dar o feedback para o cliente. Sim. Né? Até para ele saber que ele contratou você e não o outro, né? Essa é que é a ideia. Eu queria te perguntar 2 questões que está relacionado ao judiciário. A primeira em questão de organização e estrutura e a segunda em relação a uma decisão. Primeiro, você acha que há necessidade do Tribunal de Justiça abrir vara especializada em saúde? Na saúde, eu acho. Eu vou te explicar por quê. Talvez não só na saúde, como em direito do consumidor, várias específicas. Eu vou te falar exatamente por que a área da saúde. A área da saúde é diferente. Tá? E vou te dar um exemplo. Você lembra do caso da fosfetanolamina, que foi a pílula do câncer? Né? A pílula que salvava vidas. Né? A pílula que salvava vidas. Eu sou do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, e eu acompanho muitas pesquisas científicas. E quando estourou essa questão, eu fui conversar com os professores de oncologia, eu falei, vocês souberam que houve a cura do câncer? Um olhou para mim e disse assim, que tipo de câncer?
Eu falei, como assim? Tem mais de um? Ele falou, porque para cada tipo de câncer você tem um tipo de tratamento. De tratamento, uma falei, indicação. tem uma pílula. Ele falou, não, isso não existe. Tá, e aquilo já me impactou. O Poder Judiciário, levado por essa visão, começou a dar liminar. Agora, você imagina, se não me falha a memória, era a Faculdade de São Carlos. 3 pesquisadores. Eles começam agora a receber um monte de liminares para fazer produção. Pode produzir um remédio. Como que você produz? Aí você tem a questão da logística, porque você tem logística de Sim. medicamento. Desde a produção, você tem que saber a origem do material, porque é medicamento. Você tem que saber quem é o seu fornecedor. Registro, Anvisa, o custo tem que ser... E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer. Quando o Poder Judiciário percebeu, foi quando surgiu o NATJUS, o Núcleo de Assistência Técnico Judiciário. Porque nós... Que às vezes dá umas fora, né? Dá umas foras. Entendeu? Complicado. Então, o que acontece? Como o juiz não tem essa noção do que é o direito da saúde, de como funciona a logística de medicamento, como que é essa estrutura, tem que ter autorização da Anvisa, né? Agora tem um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que foi o tema 900, que os remédios precisam estar registrados e autorizados pela Anvisa. Se não tiverem, você tem que fazer prova científica de que realmente eles são eficazes e que já estão... registro internacional de uma agência reguladora. Exato. O ministro Gilmar Mendes tem uma proposta de inserir na escola da magistratura a disciplina Direito Sanitário. Tá, essa proposta está já há algum tempo, para eles terem aula de direito sanitário. E entender melhor, né? Entender melhor. Porque eu lembro que eu me inspiro muito em você, eu tenho uma grande admiração, porque o Joseval, quando nós começamos a especialização, a nova turma, ele falava assim, o advogado ele não precisa do assistente técnico, ele tem que saber fazer as perguntas certas, jurídicas, e no curso ele falou assim, gente, eu estou mudando de opinião. Sim. Né? A gente precisa sim. E aí, quando você mudou a sua opinião, porque no início você falou assim, advogado é advogado, não tem que entender de saúde. Depois, quando mudou, você falou assim, não, a gente tem que entender um pouquinho. Sim. Né? Eu não vou virar médico, porque eu não sou médico, Exato. Eu sou advogado. A grande questão é, eu preciso entender um pouquinho. E o juiz, numa vara comum, civil comum, ele não tem como entender de tudo. E eu percebo uma dificuldade ainda maior quando é órgão público e vai pela vara da fazenda. Sim. Porque parece que é mais alienígena ainda a questão. Quando você vai tratar, por exemplo, de um erro médico num hospital público, é mais alienígena ainda. Como entender isso? Se para nós, no início, requer um estudo, né, enorme, um empenho, e para ele? Pois é. Para você ter uma ideia, quer ver uma coisa é muito mais profunda. Eu tenho uma cliente que quer engravidar do marido, eu não sei se é marido ou namorado, só que ele está em coma. Bioética. Bioética, ele está em coma. A família dele concorda que vai fazer a reprodução assistida. A família dele concorda, até porque ele já vai entrar na fase terminal, aquela coisa toda. Tanto a família dela, o principal seria a família dela concordar, a família dele. Né? A família dele concorda. Só que, como ele está inconsciente, ele tem que ter autorização. De alguém. Aí, como é que você faz? Quem autoriza isso? Quem autoriza? O Poder Judiciário vai autorizar? Né? Como é que vai? Então, eu tenho que montar a petição inicial, aí eu vou dizer assim, qual que vai ser... Você fica na expectativa, né? Eu não sei o que o juiz vai pensar, eu não sei se o juiz tem esse conhecimento, porque na resolução do Conselho Federal de Medicina diz que só pode mediante autorização. Mas é uma vontade da namorada e uma vontade da família dele. De perpetuar essa linhagem, Exato. Digamos assim. E você não tem legislação. Eu tive que entrar agora, o Conselho Federal de Medicina... fez uma alteração sobre essa questão, porque assim... Reprodução assistida. Né? Eu tenho agora um outro problema da reprodução assistida, que é descarte de embrião. Onde descarta? O Conselho Federal de Medicina agora exige autorização judicial para descarte de embrião. Cara, como pode? Como que a autonomia da vontade do paciente não vale mais? Você entendeu? Aí eu entro com a ação, tem um juiz lá que entende que o embrião é pessoa e que não pode ser descartado. E aí, como é que eu faço? Tá, eu não quero mais pagar pelo armazenamento. Mas eu sou obrigado. O que a clínica faz? Manda pelo correio. Aí a clínica pode executar. Então, são coisas que o poder... Por isso, respondendo à pergunta, por isso que eu entendo que precisa ter vara especializada em direito da saúde.
Porque existem questões extremamente complexas que fogem do direito tradicional. Sim, do direito civil tradicional. É que nem quando... uma vez eu fui chamado para dar uma palestra, e aí eu dei a palestra, tal. E eu sou especialista em direito médico Claro. odontológico da saúde. E aí veio uma pessoa, um advogado, não, porque eu sou especialista em responsabilidade civil e eu sei tudo de direito médico. Não Responsabilidade civil é diferente de você ser especialista em direito médico. Uma outra pergunta, que veio agora à tona há poucos dias, houve inclusive um movimento do Marcos Mion, né? E o rol da ANS, qual é o feeling que você tem, que decisão o STJ vai tomar sobre o rol da ANS? Vai ser exemplificativo ou vai ser taxativo? Vai ser taxativo, eu vou dizer por quê. Pela leitura eu não me lembro quem que é o relator, mas eu li. Só que vai ficar na mesma, eu vou te explicar por quê. Eles vão julgar taxativo, mas vão analisar casos excepcionais. Que deu na mesma. Porque... É como deixar o agravo taxativo e você é mitigado, né? Exatamente. Porque eles não têm conhecimento, aquela questão. O que vai acontecer? O médico assistente é a pessoa responsável. O médico, porque a grande questão aí, eu vou explicar qual é a ideia do STF e do STJ. Você vai estranhar, mas você vai entender. Ele se preocupa com a saúde do cidadão. Você vai falar, como assim? Vou te explicar por quê. O medo deles é autorizar um medicamento que não tenha reconhecimento científico. No Brasil, para o medicamento ser reconhecido cientificamente, ele passa por 5 fases. A fase 0, que é com animais. Depois vem fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 4, ele pode ser comercializado. Percebeu que não deu problema nenhum, vai ser registrado na Anvisa. Que também leva um tempão. Leva um tempo, a Anvisa então, autoriza a comercialização. O problema veio da fosfetanonamina, eles não querem cometer o mesmo erro. Então, o que eles querem? Que o remédio seja reconhecido pela Anvisa. Mas essa taxatividade não vai implicar também nos tratamentos? Eu não digo nem no fornecimento de medicação, mas não vai ser prejudicial aos tratamentos? Não, porque o médico vai prescrever o laudo, ele vai explicar quais foram os medicamentos que ele usou, por que ele está solicitando aquele medicamento. Ele não vai solicitar medicamento que não tem eficácia, porque o Código de Ética Médica proíbe o médico... Até porque senão seria experiência com o ser humano. Isso, e aí não pode, aí tem que cometer de ética e pesquisa. Então, médico não vai fazer solicitação de remédio que não seja eficaz. E aí é direito do cidadão, artigo 196 da Constituição Federal. Aí você vai ter que entender para fazer a petição inicial, entendeu? Chegou o momento no podcast, que é o nosso ponto alto, que é a pergunta do voto de Minerva. Depois de tudo isso que a gente conversou, o processo judicial, eu quero que você sentencie aqui agora, ele é um instrumento de justiça ou ele é um instrumento de vingança? Ele é um instrumento de justiça, no entanto, nós brasileiros acabamos utilizando como instrumento de vingança. De vingança. E isso é que a gente precisa mudar. Né? Aquela ideia de que eu vou processar, eu vou ganhar, eu vou estar aqui. Quando a gente fala que o advogado tem que ser combativo, ele tem que ser combativo dentro de uma limitação, porque... ética, não adianta, né? É ética. Não adianta eu ter uma sentença e eu não ganhar. Ganhei e não levei. Né? Então, muitas vezes eu falo para o meu cliente, você quer a justiça ou você quer uma vingança? Né? Porque você tem que também olhar o outro. Por que eu quero me vingar? Eu vou Porque o outro é um ser humano também, exatamente, né? Que pode ter errado eventualmente e ok, não posso estragar, acabar com a vida dessa pessoa. Exato. E aí, até a próxima pergunta que eu queria te fazer nesse sentido. Como lidar, né, enquanto advogado, com aquela pessoa... Porque a gente sabe que, por advogar na área do direito médico, eventual erro médico cometido nasce para a pessoa... via de regra, 3 possibilidades, né? A ação civil, a ação criminal e a denúncia no conselho de classe, no conselho profissional. Sim. Como lidar, enquanto advogado, com um paciente que você vê, vingança, ele entra com a ação civil, ele entra com a ação criminal, ele faz a denúncia, ele vai em todas as audiências e ele está ali, com ódio. Como lidar com isso? Então, aí tem uma estratégia que é a estratégia financeira. Se eu percebo que ele quer... Vamos imaginar, eu vou partir do pressuposto de que há um erro médico. Foi caracterizado um erro médico. Eu sempre conscientizo meus alunos, antes de... Por isso que eu falo hoje da importância do assistente técnico para analisar o prontuário. Caracterizou-se erro. Ok. Então, eu vou cobrar
este valor para propor ação judicial, indenização. Ah, mas eu quero entrar também com a representação. Perfeitamente. Então, você vai me pagar pego a tabela da OAB, digo, para a representação é este valor. Ah, mas eu quero entrar com ação criminal. Pego a tabela e apresento os valores. Quando ele vê os valores, ele olha e fala assim, não, então deixa só a ação civil. Mas e quando você está pelo profissional da área da saúde, que ele começa a receber essas intimações, essa citação? Se eu tiver pelo profissional da área da saúde, aí eu vou fazer a defesa, porque se o autor usa tudo isso como instrumento de vingança, e aí quando eu falo, por exemplo, o médico está errado, eu vou tentar diminuir a ação, o valor indenizatório. Sim. Tá? Conter danos. Isso. Mas se eu percebo que o profissional lá, né, ele está sendo vítima de vingança, porque a pessoa tem um direito de exercício da ação, né? Sim, ela pode. Ela pode. Não é ilegal. Não é ilegal. O que eu estou discutindo é assim, talvez não seria imoral? No sentido de falar assim, por que você está fazendo isso? Né? O que você vai ganhar com isso? Porque, eu sofri um dano, né? De repente, eu fui lá fazer uma lipoabdominoplastia, deu errado, né? Tá, quanto que é para solucionar esse teu problema? É X. Então, vamos discutir esse X. A questão é que não, eu quero que você me pague o X, eu quero que você seja exposto em praça pública, eu quero que você seja condenado criminalmente, eu quero que você seja suspenso no seu conselho de classe. Se ele for meu cliente, eu não pego ação. Eu também tenho que ter consciência de que o que eu estou fazendo é justiça, não vingança. O advogado não pode pegar ações, não. Eu sempre falo para os meus alunos, você não é o autor da causa. Você é o advogado, você tem que lembrar que você é munus público, a advocacia. Sim. A justiça depende do advogado. Então, eu não compactuo. Por exemplo, juntar de documento falso. Não. Estou fora. Doutor, vamos ouvir essas testemunhas. Tá? Sabe por quê? Porque o cliente vai embora. Quem fica sou eu. E o seu nome que fica marcado, né? No processo, etc. Você sabe que tem um conselho de classe que eu advogo muito para essa categoria profissional. E aí eu fui nesse conselho de classe para ver um processo. E aí um dos procuradores que veio trazer o processo para mim falou assim, o doutor está conhecido aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, o pessoal está elogiando suas defesas, a gente está vendo vários processos com o seu nome. Eu falei, muito obrigado. E é um grande reconhecimento, claro, né? Que é um reconhecimento profissional. E é o reconhecimento, porque eu trabalhei no fórum, e eu tenho amizade com alguns juízes. Sabe o que eles já falaram? Que é o seguinte, às vezes bate a petição lá e eles falam assim, pô, é o Bruno, deixa eu dar uma atenção aqui. É isso. E às vezes bate lá, é o Joãozinho, putz, lá vem besteira. Que é um descrédito ou um crédito, né? Uma reputação que você constrói. Pois é. Mas, ô Joseval, e tudo bem, né? Você falou que é a questão do advogado. Do advogado. E como que a gente pode lidar com esse advogado que fomenta essa beligerância entre as partes? Conscientização. Se ele não tiver essa conscientização, se ele não perceber... E aí eu vou te falar uma coisa que me dói dizer. A advocacia hoje, ela não é muito bem vista, né? Enquanto os médicos, eu falo dos médicos, eu tenho muito contato com os médicos. Sim. Então, quanto à carreira da medicina se manteve... Continuou preservada. Continuou preservada, o direito não, né? Então, eu fiquei... a Zuleika estudou na USP, né? Posso só complementar? Pode. Porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero, com o que me surgiu aqui agora. Você tem notado um baixo nível cultural e de educação, de respeito entre os advogados? Eu tenho recebido petição que o advogado me xinga na petição. Mas é isso que eu tenho lutado muito. Né? O nível desceu. Então, a Zuleika chegou a fez USP e a gente notava assim, quais são as 3 profissões mais concorridas hoje. Você tinha medicina, advocacia, não me lembro qual era a terceira. A advocacia é o direito, né? Na verdade. Direito não está mais entre as 3 principais do vestibular da USP. Caiu, entendeu? E aí, eu já fazia tempo que eu não a judicializei, e a advogada começou a brigar comigo. Vou te representar na OAB. E eu simplesmente ignorei para não perder o objeto da ação.
Eu e não o falei. objetivo em e propor. o objetivo, né? Então, escrevi petição de 36 páginas, me ofendendo, né? Não sei, a Zuleika ficava brava. Né? E eu falei, sabe, a pessoa não conhece você, não sabe. E aí vou te falar uma coisa, a advocacia, a jovem advocacia, está com esse defeito de criticar o outro. Né? Josival, o nosso podcast está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você já publicou alguns livros. O último de prática em processo civil, né, foi um sucesso, acabou. Meu querido Josival, e quando vem o livro de Direito Médico? Eu vou te falar, eu já vou entregar até o final deste ano, eu entrego. Eu comecei a escrever, eu mudei. Mudei, eu vou te dizer por quê. Diante de tudo isso que a gente discutiu, o livro estava muito filosófico. Entendi. Ele não estava prático. E que não é sua característica, porque não a sua característica é prática mesmo. Vamos lá. Eu escrevi o livro, mas não gostei dele. Entendi. Então, não vou entregar. Mas ele vai sair, sim, um livro totalmente prático, que eu quero ensinar meus alunos a advogar na área do direito. Nessa área. Sabe assim, terminei de ler o livro e eu já sei advogar. Me sinto confiante. Confiante, é isso. Para começar. Quero. Então, ele vai demorar um pouquinho por causa disso, mas ele sabe. Eu espero que ele venha em breve, que eu tenho certeza que também será um sucesso. Josival, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado participar, ter se deslocado. Sei que você se preservou bastante durante a pandemia. E eu estou extremamente feliz, adorei o nosso papo, espero que você tenha gostado também. E quero terminar agradecendo ao nosso patrocinador, o Flixstar. Ele é fantástico, o professor Jess, a escola dele é muito incrível. E não se esqueça, clica para se inscrever, curte o nosso vídeo, compartilha com o amigo, com o primo, com o vizinho, com aquele sobrinho que não sabe o que fazer, fala para ele assim, faça a faculdade de Direito e depois vai fazer curso de especialização com o professor Josival. E olha, eu já enchi a paciência do professor Josival para fazer um mestrado, mas eu quero fazer um mestrado com ele. Então, comenta aqui no vídeo, Josival, libera o mestrado com o Bruno, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Até.